Irmãos e irmãs da Paróquia Santo Eugênio de Mazenó, sejam bem-vindos para mais essa reflexão do Evangelho desse dia 31 de janeiro de 2021. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormenteis." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, saia desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. O espírito impuro saiu do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se ao monte abaixo dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido de seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado fatos explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que os deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhes disse: "Vai para casa. O Senhor, com sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e ficavam todos admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e irmãos, este Evangelho para nós hoje nos leva à revisão de vida. Até que ponto nós estamos deixando ser atormentados? Até que ponto nós deixamos ser influenciados pelo maligno? Sabemos que Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, Jesus vem ao nosso encontro. Este Evangelho é muito rico e cheio de símbolos, e essas simbologias nos levam a meditar sobre a nossa própria vida. Essa história nos conta que Jesus foi para a outra margem, junto dos Gerazenos. Eram pessoas dessa Decápole, cidades pagãs, onde Jesus teria que anunciar a boa nova. Pessoas que não tinham fé nesse Deus vivo, mas eram pessoas também excluídas, pessoas que eram afastadas
do povo judeu, pessoas que o próprio Deus o abandonava. E as pessoas à margem, elas se sentem injustiçadas, amarguradas, indignas. E essas pessoas sem disposição fica à margem também e vulnerável a todo tipo de escravidão. E Jesus quer renovar a vida dessas pessoas. Essa é a imagem do cemitério, onde esse homem endemoniado sai. O cemitério para nós é o lugar onde existem os mortos, pessoas sem vida. As pessoas que ficam à margem, as pessoas que ficam vulneráveis, é como se não tivesse vida nelas. E elas ficam entregues a todo tipo de perseguição, todo tipo de injúria, onde o mal pode predominá-lo. Esse endemoniado vê Jesus e cai ao seu encontro, cai a seus pés, pedindo a Jesus a misericórdia. O espírito imundo que existe nele pede para Jesus deixá-lo. Não pode fazer com que ele possa ser atormentado por Jesus. Acontece que muitas vezes, no decorrer da nossa vida, se a gente não ficar atento em oração, na nossa barca junto da nossa igreja, nós somos atormentados dia e noite por forças malignas. E nós precisamos entrar na barca de Jesus, que é a igreja. Mas Jesus, esse que desce da barca e vai ao encontro dos mais vulneráveis, das pessoas que não têm a presença de Deus neles. Esse espírito impuro, ele crê que Jesus tem força, que Jesus pode libertar essa pessoa. Mas o espírito impuro tem forças malignas. Ele pede a Jesus, ele crê que Deus existe, que tem força e tem poder. Por isso ele crê. É uma grande reflexão para nós hoje também. Não basta crer, porque até o maligno crê. Não é aquele homem que pede a Jesus, é o poder do maligno que pede a Jesus. O espírito impuro crê que Jesus é mais forte do que ele. Por isso ele também tem medo de Jesus. Muitas vezes também, quando a gente dá oportunidade ao mal, nós fugimos da presença do Criador. Nós fugimos daquela pessoa que pode nos salvar, pode nos curar. Precisamos ter a força de Deus para fugir da presença do maligno, da presença daquele que nos desvia do caminho, nos desvia da nossa própria igreja. E o espírito impuro pede a Jesus para ir para os porcos. A gente vê no Evangelho que ele se bate por toda maneira, dia e noite, se ferindo. Bate nos muros, se apedreja a si mesmo, se fere. Quantas vezes durante a nossa caminhada de vida nós nos ferimos, buscamos soluções onde não devemos buscar. E as feridas mais profundas fica cada vez mais difícil ser curada. E Jesus permite que o homem vá para os porcos. E o que acontece? Os porcos são afogados no mar. Os nossos pecados, as nossas feridas foram afogadas no mar pelo batismo. Afogados pelas águas do batismo,
fomos salvos de todo o nosso pecado original. Ficamos livres do pecado. Precisamos agora correr, seguir em frente e anunciar a grande obra de Deus por nós. Somos salvos e garantidos para uma vida de eternidade. O homem endemoniado pede a Jesus, no seu perfeito juízo, com suas vestes novas. No batismo também fomos revestidos com uma nova veste, que é do Espírito Santo de Deus, que nos restaura o nosso juízo, o nosso perfeito juízo, que é do Espírito de Deus em nós. Ele pede para ficar na barca com Jesus quando volta para a barca, e Jesus não deixa. Também todos nós precisamos fazer a nossa caminhada de crescimento na fé junto da nossa igreja, junto da nossa barca, que é a nossa pequena comunidade, que começa na nossa própria família. E Jesus pede para ele: volta para os seus e anuncia a glória de Deus, tudo aquilo que ele fez por ti, te libertando desse espírito mau. E o homem voltou para a sua família, onde devia pregar. Também nós devemos voltar para a nossa pequena comunidade, que é a nossa família. Primeiramente, as nossas graças devem ser contadas, devem ser vivenciadas com testemunho junto dos nossos. A nossa pequena igreja doméstica, a nossa família. Depois que a nossa fé começa a crescer, o crescimento se atinge também na nossa pequena comunidade de amor, na nossa paróquia, na nossa diocese. E assim vamos renovando cada dia, vivenciando de maneira mais firme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos perseverar, anunciando o reino de Deus com testemunho de uma caminhada fortificada pela fé, anunciada e também fortificada no Espírito que vem de Deus, que Ele não nos deixa de novo a entrar nenhum espírito maligno em nós. Por isso, renovado com oração, com o estudo da Palavra de Deus, e assim vivenciada no testemunho de discípulos e missionários em nossa paróquia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro com as bênçãos que vêm de Deus. Amém.